Olá! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça filosófico que está bem no centro do nosso pensamento, a imaginação. Por muito, muito tempo, a ideia de imagem mental foi a chave para entender como ela funciona. Mas, de repente, essa ideia meio que sumiu das discussões. Vamos investigar por que isso aconteceu e como uma nova perspectiva está trazendo a imagem de volta para o centro do debate. Para começar, vamos fazer um pequeno exercício. Quando alguém pede para você imaginar alguma coisa, o que de fato acontece aí dentro da sua mente? Qual é a sensação, a experiência desse processo? Vamos tentar agora com um exemplo bem específico. Tenta aí, uma girafa azul usando uma cartola. Conseguiu visualizar? Segura essa imagem por um instante. O que exatamente foi essa coisa que apareceu na sua cabeça? Pois é, a nossa intuição geralmente grita: ué, criei uma imagem mental, tipo uma foto na cabeça. Simples. Só que, por um bom tempo, vários filósofos vieram e disseram: peraí, essa foto não é a parte mais importante do ato de imaginar. E é exatamente aqui que o nosso mistério começa. Então fica a pergunta: por que a imagem, que parece ser tão fundamental para a gente, foi deixada de lado nas teorias filosóficas? Qual é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça? Agora, vamos dar uma olhada nos motivos. Acontece que existiram duas grandes pressões que levaram muitos pensadores a criar teorias da imaginação que, olha só, não dependiam de imagens mentais. O primeiro problema a gente pode chamar de problema da ciência. Com a ascensão do behaviorismo, essas coisas mentais privadas como imagens eram vistas como algo não científico, impossível de medir, quase como fantasmas. O segundo era o problema da abstração. É fácil imaginar uma girafa, né? Mas e a imagem da justiça? Ou de um desejo secreto de ser uma estrela do rock? Esses conceitos não parecem ter uma imagem clara. A filósofa Amy Kind, que é a base da nossa análise de hoje, destaca que pensadores como Gilbert Ryle queriam meio que limpar a filosofia da mente desses fantasmas. Para eles, falar de imagens internas era voltar para uma visão antiga, ultrapassada e nada científica da mente. Então, qual é a solução? A Amy Kind propõe uma abordagem diferente. Em vez de a gente partir de teorias prontas, que tal analisar a experiência real de imaginar? E essa investigação revela três características fundamentais do ato de imaginar. São elas: direcionalidade, atividade e fenomenologia. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, direcionalidade. Quando a gente imagina, a nossa imaginação é sempre sobre alguma coisa. Se eu imagino o Bill Clinton numa cela, minha imaginação é sobre o Bill Clinton. Ela é direcionada. Uma dor de cabeça, por outro lado, não é sobre nada. Ela simplesmente existe. Segundo ponto, a atividade. Imaginar é algo que a gente faz, é um processo ativo, como decidir dar o play numa música. Isso é bem diferente de perceber as coisas, que é um processo passivo. Um barulho simplesmente chega aos nossos ouvidos. A percepção acontece com a gente. Já a imaginação é algo que nós fazemos. E terceiro, a fenomenologia. Existe uma qualidade de como é a experiência de imaginar. Tem uma sensação, uma textura, sabe? Muito parecida com a experiência de ver de verdade ou de sonhar. Não é um pensamento frio, abstrato. Tem uma qualidade sensorial vívida. Então, aqui está o ponto crucial. Será que existe um único conceito que consegue explicar, de uma só vez, a direcionalidade, a atividade e a fenomenologia da imaginação? A resposta, surpreendentemente, é o próprio conceito de imagem mental. Pensa só, a direcionalidade é explicada porque as imagens representam coisas. A atividade porque nós ativamente formamos essas imagens na mente. E a fenomenologia porque ter uma imagem tem uma qualidade experiencial por si só. A imagem, no fim das contas, é a chave que conecta tudo. Tá, tudo bem. Isso parece fazer sentido. Mas e aquele problema da abstração? Como é que a gente lida com a imaginação de coisas que não têm uma imagem clara, tipo justiça ou números exatos? O filósofo Alan White resume esse desafio perfeitamente com este exemplo. A imagem mental de ser perseguido por 99 tigres provavelmente não é nada diferente da imagem de ser perseguido por 97. Nossas imagens não são tão precisas assim. Então, como a imaginação pode lidar com esses detalhes? E aqui vem a grande virada. Talvez o problema não seja a imagem em si, mas a função que os filósofos estavam esperando que ela cumprisse. A gente estava talvez pedindo para a imagem fazer o trabalho errado. A Amy Kind oferece uma metáfora poderosa para a gente repensar isso. A imagem não é o objeto da imaginação,
mas sim a tinta da imaginação. Olha, essa analogia deixa tudo muito claro. Quando um artista pinta um retrato, o objeto é a pessoa, mas o meio que ele usa é a tinta. O artista não está pintando a tinta, certo? Ele usa a tinta para representar a pessoa. Da mesma forma, quando a gente imagina uma pessoa, o objeto é a pessoa, e o meio que a gente usa para capturar essa pessoa mentalmente é a imagem. E essa é a grande sacada. A tinta numa tela não é a pessoa, mas é o que permite ao artista representar essa pessoa. Da mesma forma, a imagem mental não precisa ser uma cópia perfeita e detalhada do conceito, como os 99 Tigres, para ser a ferramenta que a gente usa para pensar sobre ele. A imagem é um meio, não a mensagem final. Ao colocar a imagem de volta no seu devido lugar, não como objeto final, mas como meio criativo da mente, a gente consegue entender o papel essencial dela sem se prender nesses problemas de precisão ou abstração. A imagem é a tinta que a gente usa para pintar os nossos pensamentos. Isso deixa a gente com uma pergunta final. Se a imaginação é uma tela, o que será que a gente vai pintar nela a seguir?